Olá, está começando o programa Brasileiros Imóveis, o seu portal de imóveis na TV. E hoje eu quero falar com você, para você que aluga algum imóvel ou você que é proprietário. Nós vamos continuar a nossa conversa com o empresário Renato Peguim, onde ele vai estar falando sobre os direitos, obrigações e deveres de ambas as partes. E no segundo bloco, eu vou estar conversando também com a Rose Araújo, ela que é diretora de habitação de Barretos, e vai estar falando sobre os principais programas habitacionais que a cidade oferece à população. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais do nosso portal? Veja aí! A maneira mais rápida e fácil de encontrar um imóvel é acessando o portal Brasileiros Imóveis. Na página inicial, você tem o banner. Escolha a modalidade de imóvel que deseja encontrar. Em seguida, selecione o item desejado. Lançamento imobiliário, comprar, alugar ou temporada. Por exemplo, alugar. Na página seguinte, você pode escolher o tipo de imóvel, o estado e a cidade onde deseja encontrar o imóvel, o bairro, a quantidade de dormitórios, suítes, banheiros, escolha também quantas vagas para carros, se quer piscina ou não, e digita o valor de imóvel que deseja encontrar. Aí, clique em buscar. E pronto, você terá acesso ao maior classificado online do setor imobiliário do Brasil e a oportunidade de fazer bons negócios. E agora o meu bate-papo com o Renato Peguim continua. Você que tem acompanhado a nossa entrevista com ele que está com a gente desde o início da semana, a gente falando sobre o relacionamento entre locador e o locatário, né? A gente falando tanta coisa bacana, informações importantes para poder fazer com que seja construído um bom relacionamento de ambas as partes, né? Comercialmente falando, é uma situação, Renato, que você diria com toda a sua experiência, é um relacionamento tranquilo na maioria das vezes entre locador, apesar que quando ele deixa na responsabilidade da imobiliária, ele acaba ninguém conhecendo um ou outro, né? Mas é tranquilo esse relacionamento entre ambas as partes? Ainda bem que nós temos várias imobiliárias aqui em Barretos, porque a partir do momento que o proprietário ele confia muito nas imobiliárias, e as imobiliárias, mais de 95%, a responsabilidade passa a ser da imobiliária com o inquilino. O proprietário às vezes nem fica sabendo daquilo que acontece. Por quê? Porque quando o proprietário coloca o imóvel na imobiliária, ele dá uma procuração administrativa, dando poderes, um contrato de administração, e a partir desse momento eu passo a responder por ele. Sim. Então, geralmente é uma relação muito legal, muito bom. E a maioria das vezes, quando dá o problema do inquilino com a imobiliária, não é a responsabilidade inquilino com o proprietário. Dificilmente acontece isso. Inquilino com a imobiliária, quando existe inadimplência. E falando em inadimplência, a partir de quantos aluguéis atrasados que o locatário ele é notificado? A partir de 30 dias. 30 dias? Um aluguel ele já é notificado. Mas em falando nessa relação, Kleber, é muito legal. Só que quem está em casa sabe, a maioria das vezes, quem teve problema com qualquer imobiliária aqui em Barretos é por causa de inadimplência. Uhum. Às vezes o estado de conservação. Nós temos casos que já tivemos problema que o inquilino tinha razão. Claro que tem. Não só nós temos razões, o inquilino tem. Mas a maioria das vezes, aonde quebra o relacionamento, onde nós vamos parar nos tribunais, vamos falar assim, na justiça, é quando existe a inadimplência. A partir do momento que o inquilino ele atrasa 1 mês, 2 meses, ele deixa de gostar da imobiliária. Então isso não é legal. Por isso, principalmente nesse período que nós estamos passando agora, tá? Você que está em casa, procure ter um bom relacionamento com a sua imobiliária. Está devendo? Vai lá, senta, vamos dividir, vamos ver o que a gente consegue fazer. Isso não é só na Renato Peguim, isso pode ser em outras imobiliárias, porque se você estreitar isso, se você conseguir se organizar com a imobiliária, falar assim, ó, vamos ficar de bem, vamos ficar legal, com certeza, a hora que entregar esse imóvel, o relacionamento continua 100%. O proprietário ele pode falar, quero pintar a casa ou quero fazer uma reforma de uma hora para outra, como é que funciona? Opa, não é assim não. A partir do momento
que assinou um contrato de locação, o proprietário, ele para visitar esse imóvel, ele tem que pedir autorização, ele tem que marcar horário, porque ali mora uma família. Então não é assim, o imóvel é dele, mas ele não pode entrar a hora que ele quer. Por exemplo, tá no nosso contrato que nós podemos vistoriar o imóvel quando entender, desde que avise a pessoa, o inquilino, porque a pessoa trabalha, Kleber. A pessoa tem filho pequeno, a pessoa tem as suas particularidades, e é um lar. Então, ele pode pintar? Pode, desde que ele avise o proprietário, o locatário, melhor dizendo, e tudo fica em comum acordo, porque ali tem uma família, ali tem um lar. Em que momento que a imobiliária ela é acionada, tanto pelo locador e pelo locatário? Às vezes procura vocês por pequenas coisas, mas em que momento realmente eu devo procurar vocês? O que acontece Quando a coisa é demais. Eu tenho uma recordação que às vezes você está no mercado, às vezes você pessoa, aí você olha, será que choveu? Quando chove aqui em Barretos, a pessoa liga. Só que é difícil a gente detectar que se vai ter goteira ou não. A maioria das vezes, quando procura a imobiliária, quando o carnê ou o boleto bancário não chega, quando tem goteira, quando tem vazamento, né? Quando tem infiltração, essa é a maioria das vezes. Tá? E outra, a maneira que nós trabalhamos hoje com a tecnologia, pelo menos nós lá, a frequência às vezes do inquilino procurar a gente é pequena, porque a gente manda tudo através de boleto bancário. Então ele só liga lá no escritório quando ele quer um novo imóvel, né? E quando ele tem algum probleminha no imóvel que ele precisa de reclamar. Muito bem. Quero agradecer a participação sua hoje, lembrando que o Renato continua com a gente amanhã, encerrando a semana, e no próximo bloco eu também continuo o meu bate-papo com a Rose Araújo, ela que é diretora de habitação de Barretos, e ela vai estar falando sobre os principais programas habitacionais que a cidade oferece à população. É um breve intervalo, eu já volto, tá? Viver feliz é o que todo mundo mais deseja. E na maioria das vezes essa felicidade pode estar bem pertinho de você. E por isso a organização Renato Peguim apresenta Jardim Botânico, um bairro de alto padrão, moderno, inovador e cercado de verde, próximo à Faculdade de Medicina. Liberado para construir infraestrutura diferenciada, a união perfeita entre a natureza e a modernidade. Não é mesmo, Lara? É sim, Jaque. É o bairro mais seguro e mais verde da cidade. Um novo jeito de morar em Barretos, com proteção perimetral, segurança e portaria 24 horas com sistema de monitoramento, sede para eventos sociais, playground, quadra poliesportiva e de tênis e pista para caminhada. Ligue agora mesmo 3321-8877 ou visite a nossa imobiliária móvel aqui no local. Um condomínio perfeito, você sonha e a gente realiza. Organização Renato Peguim, compromisso com a família. E agora o meu bate-papo continua com a Rose Araújo, ela que está com a gente desde segunda-feira, desde o comecinho da semana. A Rose é diretora de habitação da atual administração de Barretos e ela está falando com a gente aqui sobre os principais programas habitacionais que Barretos está recebendo da atual administração e os futuros projetos que ainda virão. Você que tem acessado aí nosso site, à procura de uma casa, se eu fosse você, ficava ligadinho agora para saber um pouco mais, para estar atento e se inteirar desse assunto que é muito bacana, vai de encontro com aquele anseio que você falou no comecinho da semana, né, Rose? Que é o sonho da casa própria ainda, é o maior sonho ainda das pessoas? Com certeza, o sonho da casa própria ainda é o maior sonho das pessoas. Muito bem, com certeza. Vem em primeiro lugar, a casa própria. É, né? Vamos falar um pouquinho desses conjuntos habitacionais. Eles têm mostrado algum tipo de estrutura, de problema de construção, depois de entregues, alguma coisa? Tem algum histórico sobre isso, Rose? Olha, no início de 2013, quando nós assumimos, quando essa gestão do prefeito Guilherme Ávila assumiu em 2013, nós assumimos também, vou falar que é grande, porque é grande o problema lá
do conjunto habitacional Dr. Luiz Espina. Lá não existe problema estrutural, lá existe vícios construtivos. O que são vícios construtivos? Kleber, os vícios construtivos são rachaduras, fissuras, problemas de elétrico, hidráulico, e lá existe todos os problemas de vícios construtivos. Eu não sou engenheira, mas lá eu aprendi bastante coisa. O conjunto lá me ensinou bastante coisa de engenharia a respeito de vícios construtivos. Então, não existe lá o problema estrutural, mas todos os tipos de vícios construtivos, infelizmente, este conjunto, nós pegamos ele assim, com todos os problemas de vícios construtivos que você possa imaginar. O conjunto habitacional, com muita tristeza no coração, eu falo, existe no Luiz Espina. E eles estão sendo resolvidos? Como que está sendo feito? Estão. Desde que nós assumimos a prefeitura, nós assumimos também não só o conjunto habitacional Luiz Espina, mas todos os problemas da cidade, né? Nós assumimos todos. E como estamos falando da habitação, vamos falar do problema lá do conjunto habitacional Luiz Espina, que é de vícios construtivos. Está sendo resolvido, sim. Nós fizemos a nossa primeira reunião, me lembro até hoje, foi no dia 7 de fevereiro de 2013, a equipe da diretoria de habitação, nós fomos até a Caixa Econômica Federal, em São José do Rio Preto, e foi o nosso ponto de partida para se firmar o TAC, que hoje existe. Ele foi concretizado em dezembro de 2014 e está sendo ainda, tem que resolver muitas coisas lá ainda, mas o TAC ainda está em prosseguimento. Está a caminho, né? Está a caminho. Existe o programa Cidade Legal, né? Barretos está inserida nesse programa? Sim, também foi uma das coisas que nós, quando assumimos, nós percebemos que Barretos não era inserida no programa Cidade Legal. Daí nós fomos em São Paulo e conversamos com o secretário, que na época era o Silvio Torres, e nós assinamos o convênio do programa Cidade Legal, e hoje Barretos, com muito orgulho, faz parte do programa Cidade Legal. E o que vem a ser esse programa, Rose? Então, o programa Cidade Legal, ele regulariza núcleos habitacionais. Ele não pode regularizar assim, ter uma pessoa em Barretos que tem um imóvel e está irregular. Não, o Cidade Legal, ele vem para regularizar um núcleo. Por exemplo, citamos aí o São Francisco, né? O Habitat Brasil. Então, ele vem para regularizar esses núcleos. Não uma unidade sozinha, mas núcleos habitacionais. Funciona assim. Direcionados para núcleos habitacionais. Não tem nada a ver com aquela pessoa que tem um comércio no centro, não se enquadra. Para núcleos, né? Particular, não, é para núcleos habitacionais. Como devem ser feitas as regularizações de imóveis para quem está em situação ilegal? A própria prefeitura, por exemplo, nós fazemos uma análise qual bairro, qual núcleo está irregular e inserimos ele dentro do programa. O núcleo total, se é 28 unidades, 32 unidades, 40 unidades, não pode ser sozinho. O programa já detecta todo o núcleo, no caso, né? Todo o núcleo. Entendi. Entendeu? Muito bem, olha como passou rápido, está passando rápido a nossa semana, né? Eu conversei mais uma vez com a Rose Araújo, ela que é diretora de habitação da atual administração aqui de Barretos. Obrigado, viu, Rose, pelo nosso bate-papo, que continua amanhã. E você continua também acessando o nosso site www.brasileirosimóveis.com.br. Conheça e te desejo que faça aí bons negócios para você. Boa noite, até amanhã no mesmo horário. Até lá. Acesse www.brasileirosimóveis.com.br.